estás vivo e exaltado, Jesus. Teu nome é para mim, é como o mel, teu Espírito é água para o meu ser e luz para os meus pés, é tua palavra. Jesus, eu te amo, eu te amo, Meu Jesus, Jesus, teu nome é precioso. Jesus, 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 Santo e ungido, Santo e ungido de Deus, Jesus, Jesus, teu nome é tão belo. Jesus, Estás vivo, estás vivo e exaltado, Jesus, teu nome é para mim, é como o mel, teu Espírito é água para o meu ser e luz para os meus pés, é tua palavra. Jesus, eu te amo, eu te amo, teu nome é pra mim, é como o mel, teu Espírito é água pra o meu ser e luz para os meus pés, é tua palavra. Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, Nós dizemos, Jesus, eu te amo, eu te amo. eu te amo, Oh Senhor, aleluia. Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, Aleluia. Glória a ti. Aleluia. Te amamos, Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar na terra e céus. Glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
quanto tempo devemos vaguear para encontrar o nosso propósito? Para manter o que resta, o amor. Será que já vimos a sua forma mais plena? Pois como procuramos em águas rasas aquilo que é tão profundo, sentimos o fogo do afeto, o brilho quente de ser visto. E, no entanto, continuamos abertos a uma expressão que convence a minha paixão e a romance. A fé onde a dor abraça a beleza. Amor, como o bebê num ventre, respirando ainda por nascer, embalado em afeto, uma nova esperança e recompensa. Como o pai de pé com o seu filho, à medida que as ondas quebram na costa, uma vida elevada à plenitude, abrigados da tempestade. Como o rapaz que aprende a carregar aquele que o embalou antes, que segura a sua mãe como um tesouro, como o seu dever e recompensa. Já ouvi histórias, palavras antigas recontadas de um homem, a face do amor, que escolheu a morte em vez de tronos. E aí, o amor mais completo, exibido em sacrifício. Chegado o dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, deitar-me-á na minha sepultura. O amor, que nunca acaba, é dado quando um homem dá a sua própria vida por um amigo. Sim, a palavra do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nele está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão e te guardei e te darei por concerto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos do cárcere, os que jazem em trevas. Vamos agora abrir no capítulo 52, um pouco mais à frente. 52. Versículo 13. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Capítulo 53.
quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Na sua morte, portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se pusera por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores. Até aqui a palavra do Senhor. Inclinemos nossas cabeças. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é viva, ela é eficaz. Sabemos que nesta manhã, Senhor, ela irá falar aos nossos corações, ela irá nos dirigir, Senhor, segundo a necessidade de cada um que aqui está, Pai. Fala, Senhor, e leva-nos acima de tudo, Senhor, a considerarmos e sermos gratos por tão grande salvação que Tu alcançaste por nós, Senhor. Porque o castigo que nos traz a paz, Senhor, foste Tu, Senhor, que levaste, Senhor. E Te agradecemos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, porque agora não temos mais acusação contra nós, Pai. Agradecemos o Teu amor, agradecemos o Teu perdão, agradecemos a Tua grande dádiva. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o profeta Isaías, era um profeta de Deus. Amém? E um profeta, ele tem a missão de Deus de exortar, também de consolar o povo, né? Irmãos, o profeta Isaías, ele foi levantado pelo Senhor para falar ao povo de Israel, à nação que o Senhor tinha chamado para ser, na verdade, um atalaia, para estar na frente, para ser também um instrumento da parte de Deus para outras nações. Amém? E o Senhor falou muitas vezes através dos profetas com o seu povo, exortando, às vezes também no meio da exortação, também trazendo a consolação. Amém? Mas vemos aqui também o profeta falando alguma coisa relacionada com o futuro, algo que ainda não tinha acontecido. Amém?
exatamente quando o profeta Isaías ele profere estas palavras, se aconteceram, na verdade foram proferidas e registadas, na verdade nos pergaminhos, cerca de 700 anos de vir-se a cumprir em Jerusalém, todo, na verdade, esta história, todo este episódio que nós conhecemos como o Calvário, como a entrega de Jesus Cristo pelos nossos pecados, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava falando ao seu povo, o Senhor estava preparando o coração do seu povo para aquilo que havia de acontecer, para que quando chegasse o Messias, para quando chegasse, na verdade, Jesus, na verdade, o povo pudesse recebê-lo, o povo pudesse reconhecer pelas profecias que ele era o enviado de Deus, com a missão, na verdade, de resgatar o povo, de resgatar a nação, de resgatar cada vida, cada alma dos seus pecados. Amém? Hoje tem-se passado cerca de 2000 anos desde que este episódio do Calvário, na verdade, aconteceu. Amém? E podemos agora olhar para trás com uma outra perspectiva. Enquanto Isaías, ele profetizava para o futuro, ele falava aquilo que havia de acontecer. Na verdade, era como que uma luz no meio das trevas, na verdade, e diz exatamente quando Jesus veio, ele trouxe luz. Quando Jesus veio, ele trouxe, na verdade, diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz e o Senhor pôde resplandecer, amém? Na verdade, quando ele veio, quando ele nasceu há 2000 anos atrás, amém? Mas agora nós já vimos a sua luz, a luz que começou a brilhar lá desde Belém, quando ele foi anunciado, na verdade, aos magos que vieram, na verdade, vieram desde o Oriente para adorar aquele que era o rei dos judeus, aquele que era o Messias esperado, amém? 2000 anos depois, se passaram, nós hoje temos os nossos olhos mais abertos para compreender o grande amor de Deus, amém? Em João capítulo 12 e versículo 41, diz que Isaías, é o próprio Senhor Jesus que diz que Isaías viu de alguma forma a glória de Jesus. Por isso é que, na verdade, ele pôde falar sobre Jesus. Olhe, por favor, vamos abrir em João capítulo 12, mantendo aqui uma marca a Isaías. Vamos voltar agora ao Evangelho de João, João 12, versículo 37, amém? Diz que a palavra do Senhor diz-nos claramente que Isaías viu a glória de Jesus, por isso ele podia falar 700 anos antes de acontecer sobre aquilo que havia de acontecer. E Jesus, na verdade, vem reafirmar todas essas profecias até antes de ele ir à cruz do Calvário. E ainda que diz assim, verso 37, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. O povo não cria, na verdade, em Jesus. Na verdade, a luz estava a brilhar, amém? Em muitos lugares, muitas pessoas estavam a experimentar a graça de Deus, o perdão de Deus, a libertação de demónios, a cura de enfermidades, mas diz que, apesar de tantos sinais, muitos não criam nele. Mas diz o versículo 38, mas foi para que se cumprisse a palavra do profeta de Isaías que diz: Senhor, quem deu crédito na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e ao escuro. Isaías diz, verso 41, isto quando viu a sua glória e falou nele. Amém? Oh, irmãos, vejam na verdade a dureza do coração do povo, a dureza, na verdade, porque a luz brilhou no meio das trevas. Os milagres e as maravilhas, na verdade, foram manifestos,
mas diz a verdade que muitos não aproveitaram essa oportunidade. Jesus disse sobre uma cidade onde ele esteve muitas semanas, muitos meses, uma cidade chamada Cafarnaum, também outro lugar como Corazim e Sidom. Diz que em Sodoma e Gomorra, que era uma terra de grande pecado e horrível pecado, se o povo de Sodoma e de Gomorra tivesse, na verdade, observado os milagres e as maravilhas, na verdade, que Jesus fez na cidade de Cafarnaum, em Sidom, em Corazim, eles tinham arrependido, não é? Mas este povo, na verdade, diz que estava como que endurecido no seu coração. Diz que, na verdade, a palavra do Senhor estava-se cumprindo. Amém? Vamos pensar um bocadinho, na verdade, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele é apresentado no livro do profeta Isaías. Amém? No capítulo 42 de Isaías, né, diz que a missão do Messias, a missão do nosso Senhor e Salvador era trazer justiça às nações, como diz no versículo 1. Amém? Irmãos, e nós hoje cada vez mais vemos tanta injustiça, né? Cada vez mais, mas sabe, um dia o justo juiz irá julgar. Amém? E aleluia. Oh, irmãos, dizem bem-aventurados ou muito felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Oh, irmão, se há injustiça na tua vida, na verdade há injustiça, na verdade pessoas muitas vezes têm prejudicado, saiba uma coisa, o Senhor conhece todas as coisas e um dia Deus, o Senhor, Ele fará justiça. Amém? Porque nós temos o justo juiz a quem servimos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele estabelecerá a justiça na terra, como diz também o versículo 4. Diz o versículo 6 do capítulo 42 que ele fará uma aliança, na verdade promete fazer uma aliança com o seu povo e tornar o seu povo uma luz para os gentios. Também no versículo 7 diz que ele veio com o objetivo de abrir os olhos aos cegos. E é verdade, irmãos, que parte do povo de Israel, mesmo no período de Jesus, diz que havia como uma cegueira. Mesmo os próprios discípulos, quantas vezes Jesus disse, e é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, é necessário que ele vá a Jerusalém, é necessário, o próprio Pedro, Senhor, não faças tal coisa, né? Para trás de mim, Satanás, porque me escandalizas. Ele tinha esta missão de ir e dar a sua vida para o resgate do mundo, mas diz que a sua mente, né? Os seus olhos espirituais estavam como que entebernecidos, estavam como que fechados, e diz que somente depois da ressurreição, amém, é que se lhe abriram os olhos, né? É que se abriram os olhos. Os próprios discípulos, depois da ressurreição, dois que iam caminho de Emaús, eles, quando estavam com o Senhor, apareceu no meio deles e comeu com eles, e eles que haviam ali, de repente, quando Jesus, na verdade, deu as graças, na verdade, pelos alimentos, diz que, quando falava a palavra, ardia-nos o coração. Irmãos, já há tantas pessoas já à nossa volta, e às vezes nós mesmos aqui na congregação, em que sentimos um ardor no coração, mas parece que ainda há qualquer coisa que nos ofusca os olhos espirituais para não entendermos, na verdade, a profundidade das Escrituras, para não entendermos a profundidade do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, porque Ele não perdeu o poder, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Nele não há mudança, nem sombra de variação alguma. Amém? Vamos pedir ao Senhor que possa continuar a abrir os olhos. Amém? Abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver a glória do nosso Deus. Amém? Mas acima de tudo, o profeta Isaías, no capítulo 53, então aí há uma revelação perfeita e completa. Sabe, ainda hoje algumas Bíblias hebraicas, este capítulo 53 sumiu.
Este capítulo 53 não lá está. Porquê? Porque eles têm muita dificuldade em assumir, na verdade, porque tudo que ali está no capítulo 53 é uma cópia, na verdade, de tudo aquilo que aconteceu naquele Calvário, naquilo que aconteceu no sacrifício de Jesus. Amém? Porque o ponto alto, na verdade, da vinda de Jesus a esta terra foi quando ele foi à cruz do Calvário, na verdade, como nosso substituto e pagou pelos nossos pecados. Irmãos, ele pagou pelos nossos pecados. Ele verdadeiramente é o Senhor. Amém? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, é o ungido de Deus. Amém? Podemos encontrar, na verdade, da forma como Jesus foi. Diz que não abriu a boca. Diz que ele foi e se entregou completamente por nós. Irmãos, ele que podia pedir uma multidão de anjos para o libertar dos soldados, para o libertar daquela cruz, mas ele submeteu-se a esse castigo por amor de nós. Não foi fácil. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele orou 3 vezes, mas 3 vezes ele disse: eu assumo a minha missão, eu vim para servir. Sabe, o castigo que nos traz a paz custou muito. O seu sacrifício foi um sacrifício verdadeiramente alto. Verdadeiramente ele é o servo de Deus. Como disse no início, Filipenses fala-nos sobre ele, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, disse que se esvaziou, né? Irmãos, quando ele veio a esta terra, diz que ele sendo Deus, sendo no céu servido por anjos, querubins, serafins, ele estando, na verdade, à destra do Pai, ele estando na glória, né? Como ele diz no capítulo 17 de João, a glória que ele tinha com o Pai ali, mas ele despiu, deixou a sua glória e veio até um de nós. Diz que se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Amém. E uma das declarações mais maravilhosas de Jesus como servo encontramos em Mateus 20, verso 28, em que ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Esta profecia de Isaías, na verdade, ela se cumpriu inteiramente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E dos momentos mais altos, não o mais alto, mas do exemplo para nós, porque a ida à cruz foi o momento mais alto, o seu sacrifício, a sua entrega foi o momento mais alto, mas, sabe, esse sacrifício que ele fez, não temos que nós fazer como os filipinos fazem lá todos os anos, e outros lugares. Não, Jesus fez o sacrifício perfeito por todos nós, mas o exemplo de servo, quando ele, em João capítulo 13, quando ele lava os pés aos seus discípulos. Amém? Pensem nisto por um momento. Amém? Jesus, o nosso Senhor, Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, irmãos, o Criador de todo o universo, ele diz que veio para servir. Amém? Ele serviu a Deus Pai em primeiro lugar, amém, é claro, mas também serviu os seus discípulos. Amém? Ele não é, eu costumo dizer, Deus não é nosso criado, Jesus não é nosso criado, mas o seu grande amor por cada um de nós, ele tem sido tão bom, ele tem nos ajudado tanto. Cada dia nós podemos ver, na verdade, a forma como ele, podemos dizer que ele se entregou completamente para nos servir, para nos trazer aquilo que nós não conseguíamos alcançar de maneira nenhuma pelos esforços humanos. Quantas vezes nós dissemos: eu quero mudar de vida, eu vou mudar de vida, ano novo, vida nova, mas acabamos por falhar logo em janeiro. Mas Ele nos ajuda, as nossas fraquezas. Amém.
Ele deu o exemplo. Amém? Ele serviu dando o exemplo, porque nós também somos chamados a seguir as pisadas do nosso Senhor. Precisamos cuidar uns dos outros. É isso que Paulo fala um bocadinho, né? Sobre a missão da igreja também, como comunidade. É importante que nós possamos fazer parte de uma comunidade. É importante que possamos fazer parte de uma igreja local. Amém? Levando os cuidados uns dos outros. Rir com os que se alegram, chorar com os que choram, orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros. Amém? Isto é ser igreja, e Jesus deixou-nos o exemplo para nós possamos interagir, servindo, ajudando, sendo família, sendo corpo. Amém? Precisamos ser servos, seguindo o exemplo do Senhor. Amém? Precisamos procurar a maneira de entender ou perceber, na verdade, como podemos também ser úteis, como podemos também servir, lembrando que o Senhor deixou-nos o exemplo. Amém? Ser semelhantes ao Senhor, ser semelhantes a Cristo. Amém? É estar no centro da vontade de Deus. Amém? Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. Amém? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então devemos ser servos de Deus também. Ele deixou-nos o exemplo, sendo obedientes, servindo com um espírito voluntário, servindo com excelência. O Senhor merece o melhor. Amém? Que possamos seguir este exemplo maravilhoso. Vamos voltar a Isaías, capítulo 53, verso 3. Fala-nos no sofrimento do Senhor. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores. Irmãos, lembra-se naquela via dolorosa. Na verdade, diz que ele foi cuspido, foi escarnecido. Irmãos, tudo isso por amor de nós. E Isaías fala-nos disso. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como que um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Irmãos, mas tudo isso, ele se sujeitou por amor de nós. Amém? Por amor de nós, ele tomou aquela cruz. Por amor de nós, ele foi crucificado. Por amor de nós, ele teve exposto entre o céu e a terra durante aquelas 6 horas de grande sofrimento. Amém? O castigo que nos traz a paz, amém, estava sobre ele. Acima de tudo, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, queria e desejava que cada um de nós agora pudesse experimentar o perdão dos seus pecados, pudesse experimentar a paz com Deus. Louvado seja o seu nome para todos sempre. Amém? Veja o versículo 4 e 6 ainda de Isaías 53. Deixa-nos irmãos, claramente veja que o sacrifício de Jesus é a resposta de Deus a todo o nosso sofrimento causado, na verdade, pelo pecado no mundo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A segunda parte do versículo 6. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, cura física, mas acima de tudo, cura espiritual, Ele alcançou para nós na cruz do Calvário. Amém? Este é um texto que não é novidade nenhuma para nós, mas às vezes torna-se muito banal e nós não podemos tornar a palavra de Deus uma coisa banal. Não. Está aqui um sumário do grande sacrifício de Jesus. Está aqui, na verdade, um resumo
do poder também desse sacrifício por cada um de nós. Amém? Por isso, nós nunca poderemos fazer com que estas palavras se tornem banais. Paulo podia dizer, não me envergonho da palavra, não me envergonho do Evangelho, porque ela é poder de Deus para a salvação. Irmãos, a palavra da cruz, Paulo sempre diz que não se envergonhava da palavra da cruz, do sacrifício de Jesus. Claro que ontem estava vendo lendo alguma coisa, comparação, acho que foi um vídeo, qualquer coisa, uma pequena imagem só que passou pela minha frente, a forma de representação de Jesus, quer protestante, quer católica tradicional, não é? E todos nós, alguns de nós viemos do catolicismo, sabemos que a representação máxima no catolicismo é o Cristo crucificado, por isso o crucifixo tem muito valor, é apreciado, e nós temos o Cristo redentor, no sentido do Cristo ressurreto, não é? Ainda que não usamos imagens de Cristo, mas esta imagem fica, não é? É verdade que o Cristo crucificado, o crucifixo, lembra daquilo que Ele fez por nós, mas também lembramos, nós temos a ideia que Ele não ficou lá. Ele não ficou lá. Ele ressuscitou e Ele é Cristo Redentor, Ele é o Cristo vivo. Amém? Ele está connosco. Mas, por outro lado, sabendo, e foi bom que hoje os cânticos também foram de celebração sobre a ressurreição, ainda que iremos celebrá-la mais no próximo domingo, mas cada domingo é um domingo de ressurreição, cada domingo celebramos a vida, amém? Porque Ele não volta a morrer esta sexta-feira, porque Ele morreu só uma única vez há 2000 anos atrás, mas é um memorial para nós. Amém. E temos que valorizar aquilo que Ele fez, porque se nós valorizarmos, não vamos banalizar a salvação que Ele alcançou por nós. Devemos ser gratos. Não precisamos ter pena do Senhor, de maneira nenhuma. Ele é que tem pena de nós. Amém? Mas devemos ter gratidão. Gratidão por tão grande salvação que Ele alcançou por cada um de nós. Amém? Ele levou o castigo que era teu e meu. Era o castigo que tu e eu merecíamos. Ele pagou completamente. Ele foi à cruz, é nosso lugar. Todo esse sofrimento que Jesus passou, Ele sofreu para que tu e eu não tínhamos que sofrer eternamente, mas para que tu e eu pudéssemos ser salvos, e a palavra salvação tem a ver com isso. Salvos desse castigo. Amém? Salvo desse castigo. Amém? Ficar seguro e ficar nas mãos de Deus. Por isso, a nossa vida, de alguma forma, no nosso dia-a-dia, para além destas 4 paredes, ou de outro lugar de culto, de celebração ao Senhor, deve ser vivida, a nossa vida diária deve ser vivida à sombra da cruz. O que é que isso significa? Devemos lembrar cada atitude que nós possamos fazer no nosso dia-a-dia, que possa, de alguma forma, desonrar aquilo que Ele fez por nós. Claro que o objetivo da nossa vida agora é honrar, glorificar o Senhor. O objetivo da nossa vida hoje é, na verdade, viver em novidade de vida. João diz, se alguém diz que não peca, é mentiroso. Sim, não vivemos para pecar. O pecado na vida do cristão só pode ser um acidente. Ele diz, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. E o sangue de Jesus Cristo os purifica de todo o pecado. Então, no nosso dia-a-dia, na nossa semana, possamos viver à sombra da cruz, lembrando aquilo que Ele fez por nós e procurando, não é, viver uma vida que possa honrar e glorificar o grande sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Porque o preço o resgate da minha e da tua alma foi um preço muito alto. Amém? Envolveu uma vida inteira, completa, santa,
Na leitura de Lucas, que foi aqui feita nesta manhã, ele foi de Pilatos para Herodes e ninguém conseguia detectar culpa alguma. Porque ele não teve culpa nenhuma. Ele foi em nosso lugar voluntariamente, se entregou assumindo as nossas culpas. Em silêncio. Ele sofreu o teu e o meu sacrifício. A tua e a minha punição. O teu e o meu castigo. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Ele enfrentou o seu sofrimento silenciosamente por amor de nós. Amém? Por amor de nós. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Amém? Irmãos, verdadeiramente, a palavra do Senhor diz que o sacrifício de Jesus, ele é poderoso. Fala-nos de que ele levou os nossos pecados sobre ele. Amém? Irmãos, tudo isso ele sofreu por amor de nós. Diz que pelas suas pisaduras que ele sofreu, nós fomos sarados. Eu quero dizer nesta manhã, eu quero dizer ainda hoje que há poder no nome de Jesus, há poder no seu sacrifício também para a cura das nossas enfermidades. Amém? Confia no Senhor. Confia. Agora alguns poderão dizer: pastor, mas eu tenho problemas, tenho dificuldades. Eu acredito nos milagres de Deus, eu acredito num Deus que é todo poderoso. Ele disse depois da ressurreição: me dá todo o poder no céu e na terra. Ele deu ordem aos seus discípulos ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Diz: os sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demónios. Em meu nome, na verdade, se beber alguma coisa mortífera, não os fará dano algum, e por as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demónios. E diz que o Senhor foi com eles, diz que o Senhor acompanhou na pregação com sinais, prodígios e maravilhas. Ele é todo poderoso. E enquanto ele não disser não, eu vou acreditar no milagre de Deus. Porque o sacrifício de Jesus é poderoso, o seu sangue é poderoso, porque é um sangue justo e santo. No entanto, ele disse, e João registrou no capítulo 16 do seu Evangelho: digo-vos isto para que a mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Por vezes temos situações, por vezes temos problemas que vêm a nós, dificuldades, que nós não percebemos o porquê. Deus é soberano. Enquanto vivermos, vamos confiar no milagre, mas enquanto Ele não confirmar esse milagre, podemos entender que Ele está conosco, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das tribulações. Sabe, Jesus foi à cruz e pagou um preço muito alto por um lugar que Ele foi preparar para cada um de nós. E esse lugar chama-se o céu. Esse lugar chama-se, na verdade, as moradas celestiais. Amém? As casas do Pai. Amém? Irmãos, eu quero dizer, irmãos, que ali no céu não haverá mais lágrimas, não haverá mais doença, não haverá mais dor. É isso que o livro do Apocalipse nos mostra. Mas aqui, enquanto vivemos, irmãos, por vezes vamos encontrar algumas situações. Pedro, ele encontrou alguns irmãos com algumas dificuldades, algumas perseguições, na verdade, e ele escreveu o seguinte:
Em 1 de Pedro 5,9 diz, olha, o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Na verdade, ele falou, que há situações, muitas vezes, de perseguição por causa da fé. Há perseguição por causa do nosso compromisso com Cristo. Mas ele disse, na verdade, que nós não estamos sós. Mais à frente, pensando nas palavras de David, a promessa que ele nos deixou, que ele estaria, mesmo que passasse pelo vale da sombra da morte, que nós não estaríamos sozinhos. E foi isso que ele disse depois da ressurreição: não vos deixarei, nem vos desampararei, eis que estarei convosco todos os dias. O escritor aos Hebreus, diante das aflições, dificuldades, perseguições da vida, ele nos manda colocar os olhos do Senhor, manda-nos colocar os olhos na cruz. Hebreus 12, versículo 2 a 4, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições pelos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Ainda não resiste até ao sangue, combatendo contra o pecado. Irmãos, às vezes as situações vêm, às vezes parece que o mundo à nossa volta se volta contra nós, o mundo está no maligno, mas eu quero dizer, nesta manhã, olhemos para o Senhor, porque nele nós vamos ter vitória. Amém? Coloque os teus olhos no Senhor. Amém? Diz ele, não desfaleçam. Os escritores hebreus, não desfaleçam o vosso ânimo. Fiquem firmes, olhem para o Senhor, olhem para a cruz, olhem pelo seu sacrifício. Não desanimes. Um pouco mais. O que há de vir, virá e não tardará. Amém. Aleluia. Às vezes há situações que nós não entendemos. É verdade, nesta vida. Às vezes sabemos que existe a lei da semeadura, mas às vezes não tem nada a ver com coisas erradas que nós semeamos. Como o mundo está no maligno, muitas vezes nós somos afetados aquilo que chamamos de danos colaterais. Os danos colaterais. Irmãos, somos apanhados no meio do ricochete, no meio de fogo cruzado do inimigo. Mas eu quero dizer, meus irmãos, se está passando por alguma luta, se está passando por alguma dificuldade, olhe para o Senhor e não desanime. Olhe para o seu sacrifício, porque Ele, na cruz do Calvário, Ele pagou o preço da tua e da minha vitória. Jesus suportou a agonia na cruz, a verdade, acima de tudo por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Mas Ele quer nos dar a vitória. Não vamos recuar, mas vamos olhar para a cruz, sempre. Vamos olhar que Ele sofreu o que sofreu, para agora estar à direita do Pai, intercedendo por nós. Sabe, o escritor aos Hebreus diz que Ele conhece as nossas dores, Ele conhece o nosso sofrimento, porque Ele foi um de nós. Porque Ele deixou a glória e veio a esta terra e se entregou verdadeiramente por cada um de nós. Vamos ficar em pé. Tudo isso por amor de nós. Olhando para Jesus, olhamos para o amor do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele pagou um alto preço. Amém? Por isso, nenhum de nós deve virar as costas ao Senhor. Mas a cada dia possamos confiar no poder da cruz.
no poder do amor. Amém? Diz que um dia um homem vinha desiludido porque foi a um lugar de encontro com Deus e não teve esse encontro. Era um homem da Etiópia. Diz que ele voltava para a sua terra. Ele tinha a palavra de Deus, mas vinha com o coração vazio. E a determinada altura diz-nos o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos que Filipe foi dirigido pelo Senhor a se aproximar desse homem. Diz que ele estava lendo exatamente esta passagem do profeta Isaías. Diz que ele olhava para essa passagem e não compreendia. Filipe disse: entendes tu o que lês? Como posso entender se não há ninguém que me explique? Então ele prontificou-se a ensinar. E o lugar das escrituras que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosqueia, assim não abriu a sua boca, e na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água que me impede que seja batizado. Amém? Quando este homem compreendeu o significado desta passagem, ele imediatamente, na verdade, seu coração se encheu de fé e desejou obedecer à palavra do Senhor. Amém? Ele confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e foi batizado. Amém? Um compromisso com Deus. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Precisamos também fazer o nosso compromisso com Deus. Aqueles que ainda não foram batizados, na verdade, pensem nisto. Falem connosco. Nós iremos, no mês de junho, ter um serviço de batismos. Falem connosco. É importante nós, na verdade, firmarmos a nossa fé, o nosso compromisso com Ele, através também da obediência ao batismo. Amém? Quem já é batizado, mas não tem tido um compromisso tão sério, é um desafio para cada um de nós. É um desafio para cada um de nós podermos, com a ajuda do Senhor, determinar a cada dia da nossa semana, vivermos à sombra da cruz, honrando e glorificando o Senhor com as nossas vidas. Pastor, mas eu não consigo. Pede ao Senhor, clama a mim, diz o Senhor. Ele vai te ajudar, eu te ajudo, eu te fortaleço, diz o Senhor. Deus quer te ajudar nesta caminhada, nesta manhã. Vamos. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado em seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo
Venha-nos visitar no nosso próximo culto. Nossas celebrações são em Montemor Novo, na Rua de Lisboa, número 70, às quartas-feiras pelas 21 horas e aos domingos às 10h30. Estamos também em Vendas Novas, na Rua Catarina Eufémia, número 1A, no bairro 7 de Setembro, às quintas-feiras pelas 20h30 e aos domingos pelas 17h30. Também pode nos visitar em Canha, na Rua Mário Salgueiro, número 10. O nosso telefone é o 919 100 019. 919 100 019. Contacte-nos para mais informações. Venha ouvir mais sobre o Evangelho de Jesus.